Falar de jato de plasma é uma coisa que eu sempre venho aqui falar com vocês, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a professora Cecília Manuel, né? Eu tenho minha formação de base que é estética, né? Eu me especializei em terapias naturais e eletroterapia. E depois eu fui para um núcleo de pesquisa na USP de São Carlos, onde eu fiz uns 5 anos de iniciação científica, trabalhei em vários projetos, em parcerias em algumas empresas, né? Virei apoio científico de algumas e atualmente, né? Depois disso fui para o meu mestrado, né? Com linha de pesquisa, estudo de modelo de rato, né? Nas minhas 3 frentes de trabalho que eu amo, né? Que é jato de plasma, fototerapia e terapia fotodinâmica. Então, assim, academicamente, cientificamente, eu alcancei os meus objetivos, os meus desafios. E para mim, hoje, o maior desafio é multiplicar tudo aquilo que a pesquisa trouxe para mim, a vivência que trouxe para mim, porque eu sou dona de clínica, eu atendo, tive funcionários, trabalho com algumas pessoas, então assim, dou consultoria ainda, dou mentoria às pessoas que eu me proponho a desenvolver, né? Então assim, fácil não é, né? Mas o meu desafio novo é estar por aqui e fazer com que a informação que muda minha vida todos os dias, que muda meu trabalho todos os dias, pode chegar para você aí, né? Do outro lado, seja lá onde você estiver, né? Essa é a minha maior missão hoje. Trabalho, tenho um dia corrido, né? Sou mãe de gêmeos, né? Eles têm 4 anos, João e Marina, e é uma luta, né? Uma vida como de qualquer um, né? Levantar cedo, correr, objetivo, atender, resolver problema de cliente, né? Trazer o resultado de sucesso para o meu cliente. E como a gente não é bom em tudo, a gente precisa realmente se especializar em alguma coisa. A minha maior ferramenta de trabalho é jato de plasma, né? Eletrocautério jato de plasma. Então eu pude trabalhar na pesquisa, né? No desenvolvimento do primeiro equipamento com Anvisa no mercado, né? E para mim isso é muito gratificante porque me trouxe um know-how muito grande, né? Onde a gente pôde desenvolver um projeto que não teria no mercado, né? Então foi uma junção grande entre pesquisadores, esteticistas, engenheiros, né? Até que a gente chegasse no primeiro equipamento regulamentado. Já existiam alguns que levavam o nome de peeling ultrassônico, né? Mas na verdade a gente foi buscar os fundamentos da física e trazer alguns equipamentos de fora até que a gente pudesse chegar em um que fosse adequado aqui no Brasil e conseguisse ser regulamentado pela legislação daqui, né, pela portaria que desse permissão para os profissionais trabalharem com esse dispositivo. Então é uma jornada grande, né? E trabalhar com projeto, trabalhar com consultoria científica, trabalhar com o cliente, com o resultado do dia a dia, né? Com a limitação de resultado de cada um, né? Me traz uma vivência, me traz um certo know-how nessa ferramenta, né? Como eu falei para vocês, a gente não dá para ser bom em tudo, mas em fisiologia e em jato de plasma é uma coisa que eu estudo há muito tempo. E o casamento dessas duas ferramentas bem conduzido dá excelentes resultados. Excelentes resultados. Mas, como tudo que é muito sucesso, muito resultado, tem muito comprometimento, né? Então, quanto mais eu me intero das ferramentas, das disponibilidades de ferramentas que tem no mercado, mais eu preciso me aprofundar em fisiologia. Mais eu preciso entender quem que é esse tecido,
que se chama pele, capaz de tolerar muitos maus tratos e não perder a sua lealdade, que é ser uma barreira protetora que separa o meu eu do universo. Então, meu estudo é sobre isso, o que me divide o meu eu para o universo. E essas ferramentas que interagem de dentro para fora, de fora para dentro, né? Existe essa limitação que chama pele, né? E muitas das vezes a gente acha que a pele é uma espécie de esponja, né? Capaz de absorver qualquer coisa que a gente colocar, ou capaz de interpretar toda e qualquer ação da maneira que eu quero que interprete. Mas não é assim. Tudo existe as suas regras, né? Os seus parâmetros. E alguém estudar e alguém um dia foi aperfeiçoar, as ferramentas ficassem cada vez melhores, né? As técnicas ficassem cada vez melhores. E esse é o intuito da gente. Trazer o resultado do dia a dia junto com a ciência, junto com as técnicas, dividir, multiplicar conhecimento, não dá para sair fora disso, né? Principalmente quando a gente traz no legado da gente ser professor, né? Então, ser professor, né? Ter um mestrado significa ter como ideal na vida, legado, missão, como vocês quiserem chamar, né? O ensino. E isso faz da gente, assim, um chicote árduo, né? Que a gente se cobra muito, né? Então, tá aqui falando com vocês, ter a frequência de vir, ter a frequência de deixar aqui no canal um material que vai ser relevante no dia a dia para vocês, para mim é muito gratificante, tá? E eu não vou cansar de vir aqui conversar a respeito de intercorrência, porque às vezes eu me sinto meio Santos Dumont. Sabe quando Santos Dumont fez o avião e saiu todo mundo, ele achou que era uma ferramenta que fosse, né, um invento que fosse só favorecer, e de repente ele viu o invento dele sendo a principal arma de uma guerra, né? Às vezes me vem o sentimento que, assim, falo, nossa, trabalhar no desenvolvimento de uma técnica e ver pessoas ficando insatisfeitas com os resultados ou criando verdadeiros problemas profissionais, me deixa muito triste. Porque um projeto, um produto, uma técnica é igual um filho, né? Uma mãe não quer que fale mal do seu filho de jeito nenhum, né, gente? A gente pode falar, mas os outros não podem, né? Então eu me sinto meio assim quando eu venho falar de intercorrência aqui, né? Então eu levanto a bandeira do tratamento da intercorrência, da análise, do diagnóstico certo, né? E porque eu sei que o procedimento muito bem feito, muito bem executado, ele não tem porquê de dar errado. Ele só te traz benefício para você, para o seu cliente, né? Felicidade financeira, satisfação de resultado, né? Aquela foto antes e depois que a gente adora ver, né? Então, assim, e as dores de vocês do dia a dia é minha também, né? Porque eu também não penso em vocês que eu não me sinto desafiada todos os dias, porque os casos que chegam na minha mão, na minha maca, às vezes são casos de frustrações, de coisas que não deram certo e que precisa ter conserto, né? E é fácil trabalhar só com aquilo que tá redondo? É fácil. Mas nem sempre a bola vem redonda para você bater e chutar é gol. Nem sempre, né? De repente tem que dar uma ajeitada, né? Tem que driblar ali e aqui para poder... nos deixam tristes, nos atrapalha profissionalmente, mas a gente não pode desistir de resolver. A gente não pode. Mas por que a gente se frustra? Eu começo o assunto da live falando por que a gente se frustra quando tem uma intercorrência para resolver.
Porque muitas das vezes a expectativa do resultado ficou muito alta. Né? Quando eu conheço da fisiologia, quando eu conheço os limites daquele tecido, né, eu trago a minha expectativa para uma realidade mais palpável, né? Então eu começo a entender que talvez eu não esteja batendo num tecido que tenha condição de revidar, né? Então, assim, é importante demais que a gente dê condições para que esse tecido tenha condições de resposta, né? Dê ferramentas para esse tecido para poder, se eu partir do princípio que o tecido tem suas limitações e que cada um tem um sistema e que esse sistema responde de maneira diferente para cada indivíduo, eu começo a entender que eu vou ter X resposta. É a receita de se dar certo, tá? Então é importante que eu consiga fazer um bom diagnóstico para ter uma tomada de decisões mais assertivas, né? Então, se você está falando assim, parece que é bastante redundante, parece que eu faço todas as perguntas cabíveis e não é assim que acontece. Oi, pessoal do Instagram, tô aqui no canal tô aqui no canal da professora Cecília Manuel. Então vem para cá porque a gente tá falando de intercorrência de jato de plasma, hein? Fica mais fácil para vocês. Então, assim, o que eu preciso pensar? Que algumas regras de linha de raciocínio é muito básico. Tratar a pele envelhecida. Tratar a pele envelhecida significa que essa pele perdeu o seu reparo autônomo. Senão ela não era envelhecida. Ela era uma pessoa de 70 anos com a pele toda esticada, tudo maravilhoso. Então eu já vejo um limite X, tá? Então aí já tem o primeiro limite, a idade da cliente. O fototipo me diz muita coisa? Me diz. Mas se eu trabalhar na estratégia profilática, eu consigo fazer tratamentos em pele com fototipo mais alto. Cissa, o que seria essa medida profilática? Seria, por exemplo, se eu estou trabalhando com fototipo 4, 5, pele negra, 30 dias prévio, eu tenho que já estar entrando com o home care dela com algum produto que seja de ação despigmentante. Ação despigmentante inibitória da formação da mancha, não é ácido. Eu nunca dou ácido no dia a dia desse cliente, tá? Regra da prof, não dou ácido no dia a dia desse cliente. Dia a dia do cliente é trabalhar mecanismos da rotina, trabalhar mecanismos da escala de produção, de interação sistêmica, hormonal, né? Então, assim, é isso que eu tenho como medida profilática. Outra medida profilática é o higienizante da pele dela. Isso é uma coisa bacana. É fototipo alto, tem tendência a manchar? Geralmente os fototipos mais altos têm um pigmento sanguíneo mais retido na pele, bilirrubina e hemosiderina. Então, assim, a oxidação dessa pele é alta. Não dá para trabalhar sem vitamina C. E também não é qualquer vitamina C que deve estar na medida profilática desse cliente, tá? Na medida profilática desse cliente tem que estar uma vitamina C de peso molecular bacana, que não traga irritabilidade para a pele, porque às vezes eu tenho uma pele negra e sensível. Então, então eu tenho uma vitamina C com concentração a 20%, a 30%. Não, não é quantidade, é veículo de permeação, tá? Então, vitamina C boa, nanovetorizada, elas são caras, elas não são baratas, né? Então, quando eu tenho que trabalhar a quelação de ferro e cobre, que eu vou trazer o ácido ascórbico para me ajudar,
Eu vou trabalhar com uma vitamina C de boa qualidade. Então, isso é uma medida profilática boa, junto com algum despigmentante de ação inibitória. Vou falar um ativo aqui que vocês... muito comum, niacinamida, Neurolite, entendeu? Algum alfa-butin, né? Então, alguns ativos que não causam sensibilidade na pele, mas que trabalham na cadeia da síntese da melanina. E são esses mesmos ativos que eu estou dizendo para você agora que vai entrar no home care do seu cliente se acaso ele apresentar mancha pós o eletrocautério. Eu posso apavorar? Eu tenho que apavorar? Não. Eu não posso apavorar. Nem toda mancha pós-inflamatória ela é definitiva. Às vezes é só um residual da própria irrigação sanguínea que ficou ali por um tecido estar mais fragilizado, estar mais saturado de estímulo, entendeu? Eu tenho que sair correndo e colocar um ácido? Não, não. Continuo, mantenho o home care, dobro os cuidados com o sol, mas não deixo essa peteca cair, não. Mantenho firme com o cliente, falo para ele que vai passar, que eu preciso um pouco mais da colaboração e do cuidado dele, né? Que a pele ficou bonita, que a pele ficou legal, que o resultado tá aí, mas pode ainda ficar melhor, e que qualquer jato de plasma que eu faço no intuito de fazer um lift na pele, ele provavelmente vai levar de 60 a 90 dias, no mínimo, para apresentar o resultado plausível, o resultado total de síntese de colágeno. Então, quando eu vejo esse cliente com uma semana, 15 dias e me apresenta alguma mancha pós-inflamatória, em primeiro lugar, eu não posso me apavorar. Essa hora é o que eu vendo segurança para o cliente e a certeza de que eu vou resolver. O que fazer quando o cliente reclama do efeito rebote? Gente, isso tudo tem que estar previamente nas orientações que é possível de acontecer. Quem que ainda não tem as orientações minhas lá, vai lá na bio, tá lá no Linktree lá, entendeu? Baixa os 10 protocolos de sucesso, lá tem orientação, lá tem autorização do procedimento, entendeu? Vocês têm que envolver o cliente. O médico vai fazer cirurgia, ele assina um termo lá das possíveis coisas que podem acontecer. Por que vocês não estão conversando com esse cliente os riscos do protocolo? Né? Então, é importantíssimo que esse cliente esteja envolvido no resultado, porque ele é parte executora desse resultado. Porque se ele não seguir as orientações corretamente, não fazer a parte dele, quem ficou com o prejuízo foi nós dois, eu e ele. Eu fiquei com a frustração de não ter minha foto antes e depois de sucesso, e ele ficou com uma intercorrência para tratar. Sabe? Muito das vezes não é erro de processo de vocês, tá? Não é erro de processo. Tem alguém me perguntando se eu dou curso sim. Muitas vezes não é erro de processo. Às vezes é falta de orientação, de envolver o cliente. Por exemplo, vou falar um procedimento para vocês que os médicos fazem muito, né? Laser de alta para tirar telangiectasia, vaso na pele. Primeira coisa que o cliente assina lá na sala de espera é que o protocolo não te dá garantia de resultado. Por quê? O próprio fato de você queimar o vaso, você traz uma inflamação que te traz fatores de crescimento de VEGF que vai proliferar vaso. Então, assim, eu vou torrar, mas assim, você já assina aqui. Isso é possível de acontecer. Daqui 90, 120 dias, pode ser que esse vaso volte. Então, vocês precisam, muitas das vezes, envolver esse cliente
nas possíveis coisas que podem acontecer, porque vocês não têm uma bola de cristal. Vocês vão fazer tudo o que precisa ser feito e, claro, nos meus cursos, nos meus treinamentos, eu ensino passo a passo. Ficha de anamnese, eu ensino passo a passo como é que eu faço esse diagnóstico, como é que eu envolvo esse cliente no procedimento, como é que eu deixo ele profissional no que ele vai receber. Ele não é um paciente, ele é coadjuvante de um resultado, ele é o artista principal do resultado, entendeu? Da cena, sabe? Então eu tenho que envolver o cliente e deixar muito claro que se acontecer de ter uma mancha pós-inflamatória, a gente vai seguir com os produtos despigmentantes até que isso normalize. Então, é com essa mesma frieza, com essa mesma tranquilidade que eu estou conversando com vocês aqui, que eu converso com o meu cliente. Essa semana mesmo que passou, aconteceu. Vocês acham que não acontece comigo? Acontece. Aconteceu. Cliente minha chegou lá, né? É outra coisa que também acaba tendo intercorrência. A pessoa está super focada a cuidar, fazer tudo direito, né? E aí me aparece um filho que mora fora e veio visitar a mãe. E acha a mãe com o olho inchado, né? Fez blefaroplastia sem corte. Ela tá super tranquila. E ele chega lá no primeiro, no segundo dia, né, do trabalho. Ele começa a azucrinar tanto a cabeça dela, pôr para baixo, deixar ela insegura. O que aconteceu com a minha cliente? Coisas que ela sabia que não era para coçar, não era para remover a crosta antes do momento. O que ela fez? Ela queria se livrar daquela situação, porque o filho envolveu ela numa atmosfera negativa e conseguiu envolver. Então, como que ela chegou na semana? Eu sabia que a mancha pós-inflamatória era pelo trauma da remoção da crosta antes da hora. E eu falei para ela, o que aconteceu? O que foi que aconteceu que te deixou desmotivada? O que foi que aconteceu? E aí me contou toda a história da visita surpresa do filho, do tanto que o filho foi negativo, nananana, mas que dessa vez as crostas soltaram mais fáceis. Não soltou mais fácil. Você coçou, você tirou, porque você queria se ver livre da situação. Então, nós temos uma mancha pós-inflamatória para tratar, né? Então, vocês estão vendo? Eu vou envolvendo o cliente no procedimento, deixando ele no mesmo nível que eu de responsabilidade. No cuidado, no zelar, no seguir corretamente as orientações, né? De igual para igual, isso é extremamente importante. O cliente não pode sentir sua voz nem tremer. Sentiu sua voz tremer, você deu uma expressãozinha de insegurança, acabou. Pronto, ele catou todo aquilo que ele não fez e jogou nas suas costas, né? Que não é nada justo. Um resultado estético depende de cliente e profissional, tá? Então, manchas pós-inflamatórias, tendências, peles com tendências a manchar. Peles com tendências a manchar, eu não estou falando só de fototipo alto. Você quer ver um fototipo baixo, 1 e 2 também manchar? Um fototipo que já trata a pele muito tempo, que faz muito ácido, que faz muita inflamação, que a pele está extremamente fina, mancha fácil, entendeu? Você fala, eu sempre fiz, eu tô na terceira sessão de blefaroplastia sem corte, nunca manchou. Mancha. Porque quanto mais eu vou fazendo e interagindo com a inflamação em determinado ponto da face, maior tem que ser o meu intervalo de uma sessão para outra. Entendeu? Da primeira sessão para a segunda, eu dei um intervalo de 60 dias, da segunda para a terceira, 90, 120 dias. Porque o extrato córneo fica com deficiência de se refazer novamente. Está extremamente fino, né? O trabalho do remodelamento dérmico que você promoveu através da inflamação faz com que isso deixe o extrato córneo mais
fragilizado, então leva um tempo para ele ganhar resistência novamente. Então, assim, gente, mancha pós-inflamatória, pós um jato de plasma, eu acho das intercorrências mais básicas de acontecer, tá? De manchar, da mais básica. E não vejo motivo de vocês se apavorarem. Não vejo mesmo, tá? Não vejo mesmo. Coisas que a gente pode apavorar. A acromia. Quando eu tenho uma acromia para tratar, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Porque as acromias, né? As manchas brancas, né? Elas são mais difíceis de resolver. Mas se a pessoa não tem nenhum histórico, né? Eu olho muito os braços do cliente, principalmente se a cliente é mais velha. Tem acromia no braço, é um risco de ter acromia na inflamação que você fizer no rosto. Então, procure identificar nesse corpo, achar a resposta que você precisa, porque o corpo fala, entendeu? Olha, tô vendo aqui que você tem tendência a manchinhas brancas, leucordemias na pele, né? Corre o risco da gente fazer e ter alguma manchinha branca aí, tá? Então, se tiver, a gente vai tratar. Você vai tomar um pouco de sol na hora certa, que também não é assim. E tem alguns produtos, alguns ativos que dá para usar na precursão da síntese de melanina novamente. Geralmente, essas acromia pós-inflamatória, se a pessoa não apareceu e a pessoa não tem nenhum histórico, não tem mancha branca no corpo, elas são temporárias, né? Aí dá para você trabalhar um estímulo de vascularização com peeling elétrico e ela volta a pigmentar de novo, tá? Mas essa pele, se acontecer isso logo na primeira sessão, ela já tá falando para você, fique esperta, porque dessa vez eu vou repigmentar e da próxima não. Então, a acromia me acende uma luz vermelha. Aí eu já saio de uma zona mais de conforto de solução de problema para uma zona um pouquinho mais difícil de solução. Mas que também eu tenho que estar pronta e apta a resolver. Não posso desistir. A primeira regra é não desistir de nenhuma intercorrência, porque o cliente se sentir abandonado não é legal. Nunca vai ser legal isso, essa sensação de se sentir abandonado, se sentir sem solução, né? Outra intercorrência chatinha de resolver, mas que também quando a gente trabalha também bacana também, vai embora, resolve, é as hipertrofias, né? As cicatrizes atróficas, né? Quando você faz o pontilhamento do jato de plasma e dá aquela leve depressãozinha. Então, aquela leve depressãozinha pode te dar problema, mas também não é algo que você tem que sair correndo e ativar a inflamação novamente. Não. Trabalha com um peeling elétrico, né? Dá um descanso 15 dias, vem trabalhando a irrigação, o aporte nutricional, fototerapia de peso. Vocês sabem que a minha bandeira principal antes do jato de plasma é a fototerapia, porque sem ela não dá para trabalhar hoje, a gente trabalha com muita inflamação. Se você não tiver fototerapia para trabalhar, é um fator limitante, é um ponto fora da curva para você responder. Falta de ferramenta de construção. Você tem muito ferramenta que destrói e você fica esperando um reparo autônomo acontecer. E às vezes ele não vem. Então, o suporte de nutracêutico, de um bom cosmético adequado para a pele, de uma boa fototerapia bem conduzida, entendeu? E fototerapia conduzida não é só no ato da inflamação, é 3 dias depois, é 5, 7 dias depois novamente, né? E a coringona, que é o comprimento de onda do vermelho,
né? Aplicar ali de 4 a 6 joules, né? De 30 a 40 segundos pontual é o suficiente, tá? Então, fototerapia no tratamento e na regulação da mancha pós-inflamatória, fototerapia na regulação das acromias e fototerapia para dar aquele plus naquele fibroblasto que ficou meio perdido e não conseguiu produzir o colágeno, no caso das cicatrizes atróficas, né? Que dá aquela leve depressãozinha, aquela marcação da onde ficou o ponto que você cauterizou. Então, o suporte de ATP na célula não pode faltar para você resolver isso. Vocês acham que eu nunca tive uma intercorrência dessa para resolver? Claro que já. Claro. Claro. E não posso abandonar no meio do caminho. Tenho que terminar. Você sabe qual que é um dos maiores problemas da gente que trabalha com jato de plasma? É achar que o resultado, o tratamento, a sessão acabou no 7º dia, quando a cliente vai lá para ela tirar uma foto, para você poder tirar uma foto do antes e depois. Não, a sessão não acabou. Você tem que seguir acompanhando aquele resultado, interagindo com outras sessões, né? Seja de fototerapia, radiofrequência, microagulhamento, você vai interagir com as ferramentas que você tem, dependendo do plano de tratamento que você colocou para ela lá. Mas é imprescindível que você tenha noção que a gente não libera o cliente assim, né? A gente acompanha esse resultado. Às vezes fala assim, ai, eu fiquei com uma mancha pós-inflamatória para tratar. Tive que dar produto para cliente, tive que dar sessão para cliente. Não, você não teve que dar nada. Você não teve que dar nada. Ou você tem um preço que te compensa 2, 3 sessões a mais que você vai precisar fazer se acaso acontecer, ou você vai ficar no prejuízo. Porque ter uma depressãozinha para tratar, ter uma mancha pós-inflamatória para tratar, eu acho intercorrências possíveis de acontecer quando eu trabalho com peles mais envelhecidas. Quem que tem a pálpebra caída? Pessoas mais velhas. Qual que é o meu público-alvo? Pessoas mais velhas. Então, assim, é possível de dar ruim em algum momento? É possível. E eu tenho que ser profissional o suficiente de entender que tanto o resultado positivo como o resultado que eu preciso contornar, resolver, ele é mais a longo prazo. É 90, 120 dias para poder ter todo o resultado daquela inserção que você fez, tá? Aí tem alguém me chamando para ir para Salvador. Eu amo Salvador, hein? Olha lá, hein? Não me chama não que eu vou, hein? Vou sim, só nós combinar eu vou para aí. Então, assim, gente, intercorrência tem quem? Quem trabalha. Bate o carro quem? Quem dirige. Quem não dirige não vai bater carro nunca. Não vai ter. Não vai ter como. Ai, Cícera, eu tenho medo de usar eletrocautério jato de plasma porque a intercorrência, porque isso, porque aquilo. Bom, gente, você tem medo de fazer uma blefaroplastia de pálpebra superior inteiro com linha de expressões dos olhos? Faz só as linhas de expressões naquela sessão. Ah, eu tenho medo de fazer a pálpebra superior inteira. Divide em 3. Divide. Primeiro terço, segundo terço, quarto terço. Para que cauterizar o olho inteiro da cliente? Secciona o teu resultado, secciona o teu nível de comprometimento. Se você seccionar o teu nível de comprometimento, você vai ter pouca ocorrência para tratar também. Tá insegura? Vai por partes, faz igual o Jack Stripador, faz por partes. Entendeu? Aí uma pessoa me manda uma intercorrência, torrou o rosto inteiro da cliente. Pô, torrou o rosto inteiro da cliente, correu risco. Correu risco. Então, assim, a intercorrência pode ser desse tamanho, como pode ser desse. Eu escolho sempre ter essa do que ter essa. Entendeu? Teve. Então aqui, tem gente me contando que já teve mancha pós-inflamatória. E eu preciso saber tratar. Hoje tem tanto, mas tanto produto que dá suporte
antes de acontecer, né? Que faz aquele preparo prévio, que dá aquele treino de renovação no tecido. Hoje a gente tem cosméticos maravilhosos, a gente tem cosméticos que nos ajudam a dar uma estruturada nessa pele. Hoje a gente tem cosméticos que são extremamente nutracêuticos, extremamente nutritivos para o supermercado da célula. Essa frase é uma frase que eu adoro falar. Como que anda o supermercado da célula? Você quer bater em alguém que não tem condição de revidar? Como é que anda esse supermercado da célula? Ela consegue ter subsídio para poder fazer sinalização, conseguir fazer sinapse? Como que está esse aporte oxigenativo dessa pele? Se é uma pele mais velha, com certeza você já tem algumas coisas que já vão te limitar, né? Ah, mas a minha cliente só tinha 60 anos. Pô, 60 anos é ano, hein? E aí, Diegão? Tá online aí? Kelly, lindona? Meus alunos lindos no meu curso de avançado de laser. Adoro. Então, assim, o que você tem na tua casa que tem 60 anos? Eu, tirando a minha mãe, não tem mais nada. Nem a batedeira que eu, de vez em quando, uso pra fazer um bolo. Já troquei 3 vezes já. Não é verdade? O que você tem? São seres biológicos de longa duração. Sistemas extremamente econômicos. A pele é um órgão extremamente sensitivo, neural. É a nossa capa. Se você não atrair, não acordar o sistema para o reparo, você vai bater nele e ele vai revidar mal. Vai revidar mal, entendeu? Vai revidar mal. Então não se deve treinar o tecido, se deve melhorar as ações tópicas, se deve melhorar o manto hidrolipídico, como é que está esse equilíbrio da tua proteção natural, que é a parte água e a parte óleo da tua pele, como é que tá isso? Tá legal, não tá do seu cliente, né? Então assim, como é que estão as barreiras naturais? Você fala de uma mancha pós-inflamatória, mas você pode vir a ter uma mancha mais crônica, né? Se essa proteção natural não tiver bacana. Se essa proteção natural não tiver bacana, se você depender só do filtro solar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, estabelecer a capa córnea. Essa coisa de estabelecer o extrato córneo, né? A gente chama isso de corneoterapia, né? Conservação do extrato córneo. Pô, é primordial. Você quer bater, você tem que conservar o extrato córneo. O extrato córneo é a tua barreira top, sabe? É a tua barreira número 1. Se você ir lá torrar tudo e não deixar nada íntegro, não deixar nada que vai te fortalecer nesse ponto de barreira, né? Não sustentar isso com um cosmético bacana, vai dar problema, porque raios UVA, UVB, UVA, né? O UVA ele é mutagênico, né? Inflamação exposta ao UVA acaba com a sinalização celular, oxida tudo, detona toda a exposição nucleica, não dá. Não dá. Por isso o suporte da fototerapia, que eu nunca deixo e nunca vou deixar de falar. Fototerapia ela é fantástica. Ela consegue organizar, orquestrar uma inflamação lindamente na pele, né? Às vezes teu infiltrado inflamatório tá lá em cima, aquele monte de macrófago trabalhando, neutrófilo trabalhando, né? E produzindo uma gama de radicais livres. Fototerapia vem, melhora a sinalização, já põe aquele balde de antioxidante para dentro para poder resolver, para não ter perca na sinalização, para que na hora que entra na fase de proliferação celular consiga estabelecer o número de células necessárias para poder ter o remodelamento, né? Então, é imprescindível a fototerapia, né? Eu brinco, resolver intercorrência é fototerapia. Não ter intercorrência, fototerapia. Não ter intercorrência de jeito nenhum, trabalhar no teu diagnóstico.
trabalhar no teu conhecimento de diagnóstico, tá? Sem isso não dá, galera, não dá. Eu vim falar com vocês hoje de 3 intercorrências básicas, basiconas, que é a mancha pós-inflamatória, a acromia e a cicatriz atrófica, que são bem típico mesmo da própria jato de plasma, já que a gente está trabalhando com queimadura elétrica, né? E quando a gente trabalha com queimadura elétrica, a gente corre esse risco de acontecer essa oxidação em maior nível por conta da dissecação tecidual, né? Então, pensar que eu trabalho bastante e trabalho muito para não ter intercorrência. E quem é o dono do processo? Você. Você é o dono do processo, não é o cliente. Não é o cliente que fala que dia que ele vai fazer a sessão jato de plasma, que ele vai fazer a pálpebra dele, que ele vai trabalhar o suco nasogeniano, não. Quem diz quando a pele dele tá boa é você, que é como se fosse um checklist. Tá usando filtro solar todo dia? Tô. Traz seu home care aqui dos produtos que você levou, porque eu preciso saber se você tá usando todos. Aí você vai ver que a pessoa dá uma bambeada, aí traz o produto mais cheio do que vazio com quase 30 dias de tratamento. Ah, vai te catar, né? Vai te catar. Você quer que eu torre sua cara inteira, sua pálpebra que tá toda flácida, entendeu? E o produto que eu te dei não tá nem na metade, com 30 dias de tratamento. Ah, não, né? Você quer morrer, mas não quer ver Jesus, né? Mas quer ver Jesus e não quer morrer. Desculpa, não sou muito boa com ditado, né? Você quer morrer, você quer ver Jesus, mas não quer morrer. Então não dá. Disciplina, 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 né? É como eu falo em todos os meus treinamentos e falo para os meus queridos alunos amados. Motivação não te leva a nada. O que te leva a algum lugar é disciplina, é comprometimento. Se você não tiver comprometimento, como é que você perde peso se você não tiver compromisso? Ou você acha que você vai estar motivado todo dia que você abrir o olho e falar, nossa, eu estou extremamente motivado para ir lá correr na esteira igual um rato de laboratório. Quem que tá motivado? Tô motivado a sentar, tomar uma cerveja, bater papo. Para isso a gente acha a motivação, que agora ir na academia. Como é que a gente vai? Um resultado bom, como é que eu tenho? Sentando a bunda e estudando, sentando a bunda e tá bem relacionado, trazer pessoas que possam te ajudar, te colaborar todos os dias, né? Fazer parcerias, sentar, assistir uma live que realmente compensa, sabe? De pessoas que realmente atende, de pessoas que sente a tua dor, sabe? Que vai, que levanta cedo, que aguenta o cliente exigente, sabe? Que tá passando dificuldade com aquele resultado que não tá vindo, sabe? Não fica perdendo o seu tempo com coisas que não te agregam, tá? Não fica perdendo o seu tempo. Às vezes o diferencial seu tá faltando pouco para ficar sucesso redondo. Às vezes uma informação que você tem numa live de alguém assim, que tá contando uma vivência, contando como é que faz toda a diferença, né? Toda a diferença, tá? Mas importantíssimo. Teve uma intercorrência? Se não ficar nenhuma informação na cabeça de hoje, não esquece essa que eu vou falar. Resumão da aula de hoje. Não apavora. Não passa insegurança para o seu cliente. Nenhuma inflamação pode ser seguida da outra. Toda estruturação precisa de um tempo. Nós somos seres biológicos, nós não trocamos peça de carro. Entendeu? Não tocamos peça de carro. Então, espera, calma, dá um tempo para aquele corpo responder. Haja com fototerapia, sabe? Tanto no antes, no durante, no ato do processo, como a tia sempre explica, sempre tá aqui falando, entendeu? A prof não deixa passar uma vez sem falar de fototerapia.
né? Porque que eu uso, é o que eu sei que dá certo. Dá certo nos meus clientes, deu certo nos meus ratos de laboratório, dá certo nos meus amigos, que às vezes em quando também é cobaia minha também, né? Então, assim, vivência de um resultado, tá? Então, não apavora, não faz o microagulhamento, não taca um ácido em cima, uma agressão sobre a outra, porque não vai responder bem. Não vai, tá? Não vai. Tem um ciclo de 60, 90 dias para você ter uma tomada de decisão em relação àquilo que ficou crônico, aquilo que o organismo não conseguiu reparar. E claro, as medidas profiláticas, elas estão aí para que você consiga trabalhar previamente antes daquilo acontecer, né? E análise. Análise é tudo. Analisar o teu cliente como um todo é imprescindível, né? Se ele tem leucodermias na pele, né, propensão, uma herança genética de ter acromia na pele, então cuidado, você vai trabalhar com inflamação, pode ser que ele apresente alguma acromia no pós-inflamação que você fizer aí, tá? Então, medidas profiláticas, treinar a pele para ter uma resposta rápida e certeira, e não uma resposta rápida e reativa. É sempre isso que acontece quando a gente é pego de surpresa, né?